Olá, sou Samuel Gregório da GMV Technology e nesse vídeo tutorial eu vou te ensinar como criar o scoreboard da sua transmissão. Pode ser algum tipo de esporte, mas vou te mostrar os passo a passo de como você cria aquela overlay e ainda adiciona uma ferramenta de poder ir alterando os resultados de forma prática para a sua transmissão ficar mais dinâmica. Então vamos lá. Primeiro passo, vamos baixar a ferramenta para o OBS, que é a ferramenta que chama Scoreboard e Plus. No caso, só colocar o maisinho ali e digita OBS na frente. Esse você vai estar digitando aí no Google para procurar. Normalmente é a primeira opção que aparece. Talvez para você pode aparecer mais embaixo, mas é esse aqui, ó, Free Scoreboard Plus, que tem para Windows e para Mac. Aí você vai olhar aqui o site que está acessando, né? Claro, para ver se é do OBS, que é do OBS Project. Se for, é só clicar nele. Vai abrir essa tela e aí você clica em Download aqui no Windows Version. Se for o Mac, você vai clicar em Mac Version. Aí aqui nessa opção, clica em Download novamente. Aguardo o download finalizar. Extrai os arquivos num local fácil de que você consiga acessar. Vou extrair aqui. Vou copiar esse local, o caminho dele, para ficar mais fácil de eu achar. Vou lá onde ele está instalado. Abre a pasta, aí eu executo esse aqui, ó, Scoreboard X. É só executar ele. Aqui ele já vai me mostrar a ferramenta. Como que ela funciona? Aqui eu vou colocar o nome dos times, time Baum e Atlético. Ok, esses vão ser os meus times. Toda vez que você alterar esse campo aqui do time, você tem que vir cá em Update Team para quando ele for pegar lá no OBS, isso ficar salvo no documento lá, certo? Então, aqui, no caso, se for um futebol, eu posso delimitar o tempo que eu quero que ele exibe, os 45 minutos, e marcar aqui que ele para de contar quando dá os 45 minutos. Ou se eu não quiser isso, eu só desmarco essa opção. Aqui funciona de forma gradativa mesmo, é bem intuitiva, do mais e menos, para aumentar ou diminuir, Start para iniciar. Só que se eu der um Start aqui, essa opção por enquanto ela vem marcada por padrão para contagem regressiva. Então eu tenho que vir cá e marcar esta opção aqui, que chama Stopwatch, que é a opção dele começar do zero para ir subindo. Vou dar um stop, reset time. Beleza, agora vamos para o OBS Studio. Você vai lá, abrir o OBS. Ok. Se não tiver uma cena, você clica aqui no mais, criar uma cena. Aqui dentro da cena selecionada, você vai criar as overlays. Então, como eu vou transmitir um jogo, eu vou criar ela em cima da minha transmissão. Para você fazer esse processo, eu recomendo que você já conheça, para quem já conhece o OBS. Se você não conheceu ou tiver alguma dificuldade de como criar uma cena, como montar as overlays e tal, a gente tem outros tutoriais aqui no canal que pode te mostrar passo a passo como você conseguir fazer todo esse processo. É só você procurar aí no nosso site, nessa barra tutoriais aí você vai achar, só pesquisar aí, ou se você estiver vendo em alguma rede social, você pode procurar aí também nos canais aí que você vai estar encontrando, nas redes sociais também. Então vou adicionar uma entrada, no seu caso você adicionaria a câmera, mas eu vou adicionar um vídeo para ficar passando de fundo para simular uma transmissão aqui da câmera do jogo, tá bom? Esse vídeo aí vai ficar passando no fundo, como se fosse uma transmissão do jogo, e eu vou criar as overlays em cima da transmissão. O atalho que eu usei para poder ajustar automaticamente em toda a minha tela foi Ctrl F. Vou deixar aqui lado a lado.
Então vamos lá. Essa fonte de mídia aqui no seu caso seria a sua câmera, certo? Vou adicionar outra entrada agora, que vai ser as overlays que eu vou usar para ficar sobre a tela. A primeira que eu vou adicionar vai ser uma imagem. Você pode adicionar uma opção de cor, mas aí é você que escolhe aí como você vai colocar aqui. Colocar um background do scoreboard. Essa imagem aqui, lembrando que também no Google você acha muitos overlays prontos que muitas das vezes não precisa de você desenvolver ou desenhar, mas se for algo personalizado, é só, no caso é melhor você fazer aí a overlay com a identidade visual da sua marca, do seu projeto aí. Deixa eu achar aqui, vou pegar essa. Ok, vou deixar ela aqui em cima, que ajustar ela um tamanho bonitinho. Aqui no caso a minha proporção está maior porque o meu vídeo ele tem que ficar menor aqui desse espaço para mim dividir com o scoreboard para mostrar para vocês. Mas é claro que quando você for montar o seu, aí para a transmissão você vai colocar ele pequenininho para não ocupar muito espaço da sua tela e não incomodar quem estiver assistindo o jogo. Mas no meu caso aqui eu estou montando grande só porque aqui em cima vai vir o scoreboard, né? Vai vir o tempo, vai vir as pontuações e o nome dos times, certo? Então agora eu vou adicionar mais uma entrada. Agora, pessoal, que é onde eu vou adicionar os resultados do scoreboard. Como que ele funciona? Você vai adicionar texto e essa texto você vai pegar a fonte da onde você salvou uns arquivos que esse scoreboard aqui, que esse programinha gera. Então vamos lá, adicionar uma entrada de texto. Vou colocar aqui o nome do time, vou colocar o nome já que já está sendo ali, mas você pode deixar o seu perfil pronto e não, vou colocar time A, o time 1, que é o time da esquerda, né? Mais fácil, esquerda. Que isso você pode salvar o profile e quando tiver um jogo que não seja o que você está transmitindo agora, você já tem o profile prontinho e você vai trocar só aqui no scoreboard. Certo? Então, time esquerda, clique em OK. Ele vai perguntar aqui as informações que você precisa colocar. Você vai marcar aqui essa opção carregar arquivo. Aí aqui na frente vai ter a opção de localizar, clique em localizar. E você vai lá onde está esse arquivinho aqui. Deixa eu ver se o caminho já está salvo. Ok, vou lá. É o mesmo local onde a gente executou ele, lembra? Aí ele ficava aqui, só que a gente vai vir aqui em Output e selecionar aqui, ó. Essa aqui são onde ele salva as informações que vai passar ali no OBS em tempo real. Então, vou colocar aqui, cadê o away name? Então é o time, ok. Opa, é o outro então, aqui embaixo. O time da esquerda é o home card. Home. Clique em OK. Vai ficar um pouco bagunçado, depois a gente vai ajustando ele aqui na tela. Vou adicionar agora mais uma fonte e esse vai ser a pontuação do time 1. Time da esquerda, né? Esquerda. Pontuação, ou pode colocar só escola para ficar mais resumido. Mesmo processo, carregar, localizar, igual você viu aqui, ó. O home name é esse nome aqui da esquerda, que antes estava escrito home, eu alterei para Cruzeiro, é o nome do jogo. Agora eu pego o de baixo, que é o home score, que é o time de casa. A pontuação dele, como tá 0 ali, vai continuar 0. Eu clico em OK. Só para vocês verem funcionando, ó. Se eu altero aqui, ele altera lá também, certo? Deixa ele ali. Depois a gente monta aqui. Vou adicionar agora mais um.
Agora eu pego esse away, que é o time de fora. Ok. Agora vamos criar mais uma para a pontuação dele, que é o score. Away score. Vou colocar o nome aqui, né? Time de score. Ok. Marca a opção. Atualizar. E agora vamos adicionar esse time, que é o relógio. Time. Ok, selecionar, carregar, localizar arquivo e clock, que é o relógio. Ok. Aí agora que eu vou ajustar aqui na tela, né, para ficar bonitinho. Vai estar mostrando o tempo. Vou colocar a pontuação do lado. Deixa eu aumentar esse aqui mais, só para ficar mais fácil de vocês verem aí. Vou colocar o nome do time aqui. Isso vocês fazem com calma para ficar ajustadinho, bonitinho, que aqui eu só tô querendo demonstrar mesmo como que funciona, né? Certo. Aqui você pode adicionar outras imagens, colocar o logo dos times, né? Aqui nas laterais, que fica mais bonitinho ainda, não vou fazer isso agora. Agora, para que ficar mais organizado, eu seleciono todos as entradas, as fontes que eu acabei de criar, exceto da câmera, e vou agrupar elas. Então é só eu clicar na primeira, segurar o Shift e clicar na última, ou segurar o Ctrl e clicando uma por uma. Aí eu clico aqui com o direito do mouse em cima delas e aparece agrupar itens selecionado. Então eu vou colocar o nome nesse item de Scoreboard. Que aqui eu posso só segurar aqui, fechar essa abinha e ficam todos aqui dentro, e quando eu precisar mover ou redimensionar ela também, né? Peguei o de baixo. Eu posso só clicar em cima dela e eu consigo mexer todo o grupo sem mexer em cada um individual. E se eu quiser mexer individualmente cada um, eu vou abrir ele e ajustar lá manualmente ele individual lá. Esse aqui tá com um tamanho um pouco menor. Tá bom. Então, como funciona? Agora que é simples, é só você ir aumentando aqui a pontuação, ele vai alterar lá automaticamente tudo que você alterar aqui. Então vou resetar aqui, reset time. Desculpa, aqui é o reset do tempo. Vou reset score, que é o resetar a pontuação. E vou clicar aqui em start. Então ele vai começar a contar o tempo lá, e aqui você vai colocando a pontuação. Pam, tam, taram, e ele vai ir atualizando aqui conforme vai alterando aqui. Basicamente esse é o processo. Você pode adicionar mais coisas em cena, né? Por exemplo, vamos supor que eu vou adicionar um comercial para passar durante a transmissão. Vou colocar mais esse videozinho do fundo, tá pesando um pouco para minha captura aqui, mas eu vou colocar aqui um overlay. Só um instante, eu vou fazer o seguinte, pessoal. Vou pausar vou tirar esse vídeo, que é a cena de baixo, e vou colocar só uma imagem mesmo. É só para ficar lá no fundo mesmo. Ok. Como estava continuando aqui,
vamos supor que eu quero colocar um vídeo de comercial aí na frente. Então eu tenho mais um overlay aqui, não necessariamente precisa desse overlay, você pode colocar já direto o material que você tiver. Aqui eu gosto de colocar para dar um acabamento e ficar bem bonitinho a sua transmissão. Aqui vou colocar o vídeo dentro dessa cena. Vamos supor que ele carrega em algum lado, algum canto, geralmente carrega no canto superior. Mas como o meu score está aqui, eu vou colocar ele menor aqui, então isso, eu vou colocar aqui. Vou colocar ele maior para vocês verem ele funcionando perfeitamente. E também eu vou pegar uma imagem aqui para contextualizar melhor com o tutorial. Normalmente o scoreboard ele ficaria pequenininho aqui, gente. Ele ficaria ali. Em um comercial que você fosse colocar, ele apareceria ali, ou tela toda nos intervalos, né? Mas eu vou colocar aqui maior um pouco, tá tudo em escala maior, só para vocês conseguirem ver aí direitinho, por causa do scoreboard aqui do lado, né? Então vamos lá, vou agora adicionar o vídeo, né? Que pode ser uma playlist do VLC. Comercial. Eu vou colocar patrocinador melhor. Pode ser uma imagem também, né? Uma logo, algo bem simples mesmo. Vou deixar aqui ele vídeo em loop, ele vai ficar executando. Vou colocar ele de forma que ele encaixe direitinho dentro da overlay ali. Isso também pode ser usado para você colocar os narradores que tiver também numa câmera dentro do próprio transmissão. Eu vou adicionar um texto, mas esse aqui é um texto só para pode criar uma fonte com o mesmo nome de idioma que já existe. Então vou colocar aqui apoio. E fica apoio. A fonte também você pode estar mudando ela para ficar uma fonte mais condizente, né? Você pode fazer outro desse para colocar um ao vivo, ou, por exemplo, em cima, né, da transmissão, que escrever um ao vivo, mas aí tá bom. Vou fazer o mesmo processo, juntar todos eles, agrupar e colocar como apoio. Tá ótimo. Fecha aqui e vai ser, vai ficar rodando bonitinho enquanto o tempo tá correndo e o Cruzeiro só ganhando o jogo, certinho? Então, pessoal, o tutorial de hoje é isso. É só você fazer as suas transmissões. Para mais tutoriais você pode conferir aí no nosso site. Tem vários outros tutoriais do OBS, do VMix, de vários outros encoders também que você pode estar usando aí profissionalmente para sua transmissão de esportes, de e-sport também, que está muito em alta hoje em dia. Inclusive essas overlay eu peguei foi do formato mais usado para e-sports mesmo, que é uma categoria que tem crescido muito até aqui no Brasil. Então eu vou ficando por aqui. Gostou do vídeo? Deixe um comentário, siga as nossas redes sociais. Um abraço e até o próximo tutorial.